Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e vamos postar mais um vídeo hoje do nosso canal de Olho na Língua Portuguesa. Enquanto isso não acontece, vai lá, se inscreve, compartilhe os vídeos lá com parentes, amigos, vizinhos, cachorros e etc, etc. E vão curtir esses vídeos aí. Nós precisamos de curtidas, né, para o crescimento aí do canal. E não fique em dúvida, assista aos vídeos novamente, né, e vamos nós. E hoje nós vamos começar um assunto novo aqui no canal, que é o plural de substantivos. E vamos dividir essa aula em algumas partes. Hoje falaremos do plural de substantivos simples. Aí no próximo vídeo a gente fala de plural de substantivos compostos, depois plural por metafonia, plural e sentido, aquelas palavras que só se usam no plural e palavras que também só se usam no singular. Então aí a gente encerra essa parte da flexão de número de substantivo e passa para a flexão de grau. Então nós vamos começar aqui. Seguinte, o número de substantivo. Substantivo, de modo geral, ele tem dois números. O singular, que representa um ser, ou então um conjunto de seres. Por exemplo, a gente tem menino e temos cardume. O menino representa aí apenas um ser, né? E cardume a gente representa aí um conjunto de seres. Aí o plural indica mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Então nós temos exemplos. Meninos, aí são vários meninos, né? 2 ou mais. E cardumes, são vários conjuntos de peixes, né? Naquele primeiro caso, cardume era um conjunto de peixes. Agora, aqui já são vários conjuntos de peixes, né? Menino é um menino só, meninos são vários meninos, né? Bom, muito bem, só o normal do plural de substantivos, o que é? É você acrescentar o S. Por exemplo, menino, meninos, né? Agora, só que nem sempre essa regra geral ela é sustentável, né? Nós vamos ter casos especiais, né, a respeito aí do plural de substantivos que a gente vai ver agora. Então nós temos aqui por exemplo, os substantivos terminados em vogal ou ditongo. Substantivos terminados em vogal ou ditongo. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, eu vou formar o plural acrescentando apenas o S. Então, se o substantivo terminar em vogal ou ditongo, eu acrescento apenas o S. Então, nós vamos ter os exemplos aqui, ó. Cajá, cajás. Cajá termina em A, vogal, então cajás, plural, né? Boné, bonés. Mesma coisa, termina em vogal, só acrescentar o S. Caqui, termina em vogal, então caquis. Cipó termina em vogal, então cipós.
Caju termina em vogal, então cajus. Troféu termina em ditongo, ditongoel. Então, troféu, troféus. Aí tem gente que acha que o plural de troféu é troféis. Aí eu não aguento. Aí eu não vou aguentar, como diria o outro, né? Então, troféu, troféus. Chapéu, chapéus. O que o sujeito fala que o plural de chapéu é chapéus e fala que o plural de troféu é troféis? Aí não dá, né? Aí não dá, aí é difícil, né? Mas é isso. Então, essas duas palavrinhas aí, ó, troféu, chapéu, terminam em ditongo. O plural é só acrescentar o S, não tem que mudar nada aqui. Bom, continuando aqui a formação do plural. Substantivos terminados em N. O que acontece com os substantivos terminados em N? Eles trocam o M por NS, né? Trocam o M por NS. Então, por exemplo, som, sons. Bombom, bombons. Jardim, jardins. Né? Continuando aqui. Nós temos aqui os substantivos terminados em ão. Substantivos terminados em ão. O que vai acontecer aqui? Nós temos algumas regrinhas interessantes aqui a respeito desses substantivos terminados em ão. A maioria troca ão por ões. A maioria troca ão por ões. Por exemplo, caminhão, caminhões. Balão, balões. Agora, alguns outros trocam ão por ães. Por exemplo, cão, cães. Capitão, capitães. Escrivão, escrivães. Alguns outros aqui acrescenta-se apenas o S. Por exemplo, bênção, bênçãos. Cidadão, cidadãos. Mão, mãos. Agora, tem substantivos terminados em ão que admitem mais de um plural. Aí que é o problema. Mas, bom, o que nós temos de dica desse caso dos substantivos terminados em ão? Se eles forem, por exemplo, paroxítonos, no caso de bênção, por exemplo, é só acrescentar o S. Então, qualquer substantivo terminado em ão, se ele for paroxítono, é só acrescentar o S. Então, por exemplo, bênção, bênçãos, órgão, órgãos, né? Agora, se o substantivo terminar em ão e for oxítono ou monossílabo, aí que é o problema. A maioria troca ão por ões. Por exemplo, caminhão, caminhões, coração, corações e por aí vai. Agora, se o substantivo for aumentativo, aí ele vai pela maioria, ele troca ão por ões. Aí, ó, aumentativo aumenta, então maioria aumentativo. Está aumentando, então a maioria é a maioria. Então, por exemplo, solteirão, solteirões, né? Garrafão, garrafões e por aí vai. Agora, tem substantivo terminado em ão e aí que é o problema. Tem substantivo terminado em ão que admite mais de um plural. Por exemplo, o substantivo aldeão, ele aceita 3 plurais. Aldeão pode ser aldeãos, pode ser aldeões e pode ser aldeães. Então, qualquer das formas é correta. Anão, por exemplo, aí vai ser 2 plurais possíveis.
anãos e anões. O outro exemplo, né? Ancião. Ancião aceita 3 plurais também. Anciãos, anciões e anciães. Artesão, pode pluralizar. Artesãos e artesãs. Castelão, pode ser castelãos, ou castelões, né, a maioria, ou castelães. Um outro caso, por exemplo, corrimão. Corrimão pode pluralizar corrimãos ou corrimões. E assim sucessivamente. Agora, substantivos. Bom. Agora, nós vamos ter substantivos terminados em al, el ou ol. Substantivos terminados em al, el ou ol. O que acontece aqui? Nesse caso, nós vamos trocar o L por is, né? Os substantivos terminados em al, el ou ol trocam o L por is. Então, olha lá. Por exemplo, animal, animais. Pastel, pastéis. Anzol, anzóis. Paú, que é pântano, brejo, paús, paúis, né? Agora nós temos algumas exceções aqui. Cuidado aqui, ó. E essas exceções elas pegam. Por exemplo, mal, plural é malis, não é mais. Cônsul, plural é cônsulis, não cônsuis. E mel tem 2 plurais. Pode ser méis ou pode ser melis, né? Pode ser mel, ou plural de mel, pode ser méis ou melis. Bom, seguindo aqui, substantivos terminados em il. Substantivos terminados em il. O que acontece? Aqui nós vamos ter que separar. Se for oxítono, se o substantivo for oxítono, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o L por S. Então, substantivos terminados em il, se for oxítono, troco o il por troco o L por S. Por exemplo, barril, barris. Funil, funis. Cantil, cantis. Agora, se forem paroxítonos, aí nós vamos ter o seguinte. Nós vamos trocar o il por eis. Então, se for paroxítono, troca il por eis. Por exemplo, projétil, projéteis. Réptil, répteis. Só que essas duas palavras têm um problema. Essas duas palavras elas vão ter um probleminha aqui. Porque elas podem ser pronunciadas ou como paroxítonas ou como oxítonas. Se forem pronunciadas como paroxítonas, elas trocam il por eis. Então, por exemplo, projétil, projéteis. Réptil, répteis. Agora, se elas forem pronunciadas como oxítonas, aí elas trocam o L por S. Por exemplo, projetil, projetis. Repetiu, repetis. E é assim. Bom, substantivos terminados em R ou Z. Nós vamos acrescentar ES ao plural. Né? Nós vamos acrescentar o ES. Então aí, ó. Mar, mares. Colher, colheres. Juiz, juízes. Olha, cuidado com juízes, porque aqui tem acento, viu? No plural. Porque aí o I fica sozinho lá
no caso aí. Se você não entendeu as regras de acentuação, você vai lá, tem um vídeo lá no canal, né, falando de acentuação. Giz, gizes. Bom, substantivos terminados em S. Se forem monossílabos ou se forem oxítonos, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar ES. Então, se for monossílabo ou oxítono, acrescenta-se ES. Então, por exemplo, mês, meses. Ananás, ananases. Agora, se forem paroxítonos ou proparoxítonos, aí são invariáveis. Então, se forem oxítonos ou proparoxítonos, invariáveis. Então, por exemplo, o lápis, os lápis. O vírus, os vírus. O ônibus, os ônibus. Bom, substantivos terminados em N. Eles podem fazer o plural de duas maneiras. Ou você acrescenta apenas o S, e aí a palavra vai perder o acento, ou você acrescenta ES. Você, no caso, ou acrescenta ES, ou acrescenta apenas o S. Então, por exemplo, qual que é o plural de pólen? Pode ser pólens ou pólenes. Qual que é o plural de hífen? Pode ser hífens e pode ser hífenes. Sendo que o hífens não tem acento, mas o hífenes continua tendo. O pólens não tem acento, pólenes tem. Outro plural, por exemplo, abdômen. Pode ser abdômens, sem acento, ou abdômenes, com acento, né? Só que essa palavra, ela pode ser falada também abdômen. E aí, o plural é só acrescentar o S, que cai naquele caso de substantivos terminados em vogal, né? Muito bem. Agora, substantivos terminados em X. Substantivos terminados em X. O que nós vamos fazer? Eles vão ficar invariáveis normalmente. Né? Eles vão ficar invariáveis. Por exemplo, o tórax, os tórax. A fênix, as fênix. Agora, só que tem alguns substantivos terminados em X. Alguns não. Assim. Tem certos substantivos terminados em X que você pode pluralizar voltando à origem. O que é voltar à origem? Por exemplo, no caso de index. Aliás, a palavra era index. A palavra original era index. Só que aí ela assume uma outra forma agora. Não quer dizer, eu falei que volta à origem aí, mas não é. É o seguinte, é que alguns substantivos terminados em X, eles perderam essa terminação e assumiram a única terminação que eles têm hoje, que é o ICE. Então, por exemplo, index. Então, passou para índice, e o plural é índices, né? Codex. Ali assumiu a forma códice, e aí o plural é códices. Bom, então, terminamos o nosso vídeo de hoje. Desejo a todos aí um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, e um ano de 2021 melhor do que 2020, né? Com muita saúde, muita alegria, né? Mas a gente se fala ainda antes do ano novo,
que nós vamos postar mais um vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.